Eu estava vendo aqui como que o movimento libertário no Brasil cresceu muito de 2014 até 2020. Agora parece que ele está se estabilizando, já ficou bem famoso durante 2016, 2017, e agora o movimento libertário conseguiu se estabilizar muito bem no Brasil, crescendo aos poucos, é claro, porque já passou aquela febre do novo, né, que não o Partido Novo, eu digo, as novas ideias libertárias que eram muito inovadoras e o pessoal no Brasil estava muito acostumado com só coisa pública e todo mundo reclamando que a saúde e a educação não funciona, não funciona. Aí pensaram, mas dá para privatizar, né? Ou criar concessões, ou reduzir impostos. Quem sabe a democracia não é tão boa quanto parece. Por que a gente tem que esperar políticos decidirem ou algum ministro decidir, em vez de nós mesmos fazermos? Então essas novas ideias se popularizaram muito no Brasil até 2016, 2017. Era uma ideia muito nova, uma ideia muito radical. Na época o canal Ideias Radicais e outros blogs também, sites, mas os vídeos alcançaram um público maior. Na época eu achava ideias radicais dizer que imposto é uma coisa muito radical. Onde já se viu, é uma coisa muito radical dizer que imposto é roubo. Hoje em dia ele continua falando que imposto é roubo, mas já ficou uma ideia normal. Isso aqui, de vez em quando, ele apoia votar nos políticos menos piores. Aí eu vejo, não é tão radical assim, né? Dizer que imposto é roubo não é tão radical. Mas o Rafael Lima teve uma grande importância para espalhar o movimento pelo Brasil. Mesmo ele não sendo um, um cara que defenderia algum tipo de revolta armada, ele não é o tipo do cara que defende isso. Ele só espalha algumas ideias um pouco mais amenas. Agora, quem espalha uma ideia mais de revolução armada, revolução não, desculpa, revolta armada, pode ser talvez o Alexandre Porto, talvez o Paulo Cogos. Acho que eles até criariam uma pequena revolta armada, além de propagar ideias. Mas enfim, é isso. O libertarianismo no Brasil ficou muito famoso até 2017, 2018. Agora estabilizou como novidade e está crescendo junto com argumentos. Antes, para a propaganda do libertarianismo, tinha por ser uma novidade e pelas ideias novas. Agora as ideias já estão conhecidas. O movimento já não é mais uma novidade, mas continua defendendo a propriedade privada, a vida, a liberdade. Não é uma novidade, mas ainda atrai muitas pessoas. Não vai dar para ser uma ideia nova para sempre. Se bem que nem é uma ideia nova, né? É só uma ideia que ressurgiu. Antes tinha propaganda por ser uma coisa inusitada e agora nós não temos mais isso a nosso favor. Meio que passou a moda, mas o importante é que as ideias continuam, né? As ideias continuam e impressionante como que tem pessoas que dizem, eu sou contra a ditadura, onde já se viu o Estado autoritário. Aí é só dar um problema na saúde, um problema na economia, que aí tem que ter Estado pesado porque é necessário. Os caras não percebem que todo ditador ele acha que é necessário. Eu nunca vi nenhum ditador que dizia que era do mal. Todos os ditadores se acham do bem. Todo o Estado forte, todo o Estado pesado, os chefes, os ministros, todos eles acham que está certo, porque é necessário. É necessário cuidar da educação, é necessário cuidar da saúde, mas não é ditadura. Então, se isso não é ditadura, ditadura é o quê? É só dar uma crise na saúde, uma crise na economia que já querem Estado forte. Aí o gado socialista já quer Estado forte para salvar todo mundo. Se eles quisessem salvar todo mundo mesmo, então corta 90% dos impostos, 90% das regulamentações, acaba com o código da ditadura do consumidor, que é um contrato obrigatório entre comprador e vendedor, que os idiotas acham que é para defender, mas é só para controlar. Quer arrumar a economia do Brasil? Quer permitir que as pessoas se salvem e consigam recursos? Então é só fazer isso. Em vez de aumentar o Estado enlouquecidamente, corta impostos, corta burocracia, corta regulamentações, é só fazer isso. Mas aí perde o poder do Estado democrático de direito. Não pode fazer isso, porque o Estado é necessário. E ainda dizem, não, imposto não é roubo, imposto é necessário. É, um roubo necessário, né? Para alguém é necessário. Senão o ladrão não ia roubar se não fosse necessário para o ladrão. O cara te assalta,
rouba e diz que é necessário. É necessário para ele, é necessário, né? Pra gente não é. Não precisa de Estado para ter segurança. Um pequeno condomínio privado pode fazer isso muito bem. Até seria uma analogia a micro-reinos, ducados, principados, pequenos reinos. Mas tem que ser um reino pequeno. Se for um império grande, assim como o Império do Brasil, aí já perde a legitimidade, né? O Império do Brasil era muito grande. Aí já perdia a legitimidade e virava um Estado que o imposto é roubo, é claro. O Estado não tem como ser dono de um território de 8 milhões de quilômetros quadrados. Impossível o Estado ser dono de tudo isso. O Estado não é uma propriedade privada, ao contrário do que os idiotas anarcocomunistas acham. Eles acham que o Estado faz parte da propriedade privada. Não, o Estado faz parte de uma organização, é uma organização à força. A propriedade privada do corpo do general até pode ser dele, mas o que ele está fazendo com aquilo viola a propriedade. O Estado não é parte da propriedade. O Estado é uma organização criminosa que usa recursos pela força. Propriedade é o oposto do Estado, pelo menos a definição libertária. E um pequeno reino pode ser sim baseado em propriedade privada. O que não pode é um grande reino que geralmente vira uma república, terra de ninguém, uma porcaria socialista. Imposto é roubo. E se o Estado realmente quisesse nos ajudar, ele não existiria. Não teria todas essas regulamentações e altos impostos que só destroem riqueza.